alcançar o seu primeiro Bitcoin? Você já sonhou em chegar lá? E se eu te falar que a minha estratégia pessoal de investimentos pode te ajudar? É isso mesmo, uma estratégia que vai fazer com que você conquiste o seu primeiro Bitcoin mais rápido. Você só precisa clicar no botão aqui embaixo para conferir. Essa outra matéria da Bloomberg fala que estima-se que 1,2 milhão de Ethereums, valendo cerca de 2,2 bilhões, serão sacados nos 5 dias após a atualização Xangai. Note que eles têm aqui uma estimativa ainda maior do que a que eu tinha dado para vocês, né? Estou falando aqui de mais de 2 bilhões de dólares em 5 dias. Pessoal, eu acho que isso aqui, que é uma pesquisa da Coinmetrics, pode ser realmente complicado para Ethereum no curto prazo. Nós já temos uma pressão vendedora, né, média dos últimos dias, e você soma isso 2 bilhões de dólares de pressão vendedora. Então a tendência natural seria a queda de preço da Ethereum nos próximos 5 dias, mesmo agora no curto prazo, antes mesmo das grandes corretoras começarem a vender. Então notem como aparentemente o cenário aqui não é positivo para Ethereum nem no curto prazo, nem no médio prazo de algumas semanas, quando corretoras, né, começarão a se desfazer da Ethereum, e eu vou explicar por que elas têm uma tendência de fazer isso. Como essa mesma matéria da Bloomberg informa para vocês, uma perspectiva regulatória nebulosa traz mais incertezas. A SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, alertou nos últimos meses que serviços de staking de tokens oferecidos por plataformas de trading constituem uma venda ilegal de valores mobiliários. E adivinha o que a Ethereum está fazendo? Staking de criptomoedas. Isso é considerado ilegal pela SEC e a Ethereum teria que se adequar, negociar com a SEC para tornar isso legal. Ou a SEC pode simplesmente paralisar, ameaçar a Ethereum. Vocês sabem que quando gera esse pânico, esse medo do mercado de que o Estado vai atacar uma criptomoeda que, querendo ou não, possui rostos conhecidos como Vitalik Buterin, isso pode gerar uma queda generalizada. E lembrando que as exchanges já foram ameaçadas pela SEC de estarem oferecendo esse tipo de serviço. Então, será que essas exchanges não vão ter uma tendência de se desfazer ou mesmo proibir a Ethereum de ser negociada dentro de suas plataformas para evitar o risco da SEC multá-las? Porque, afinal, staking é proibido. E ainda existe um outro risco associado a isso. Nem todo o staking que está acontecendo na Ethereum é feito por pessoas como eu e vocês. Tem gente que não tem 32 Ethereums, tem gente que não quer ter todo o trabalho para fazer isso e simplesmente escolhe uma plataforma terceirizada para fazer staking via essa plataforma. Por exemplo, essa Lido aqui representa cerca de 1/3 de todos os tokens Ethereums em staking e vai liberar os saques somente a partir de maio. Mas o que acontece se alguma dessas provedoras de staking estiverem com problemas financeiros como um banco, né? Porque a gente viu recentemente os bancos aí não conseguindo dar conta da quantidade de saques. E se a mesma coisa estiver acontecendo em alguma dessas plataformas aqui? Qual o tamanho do impacto disso no mercado cripto? Vamos supor aqui que uma dessas plataformas não libere o saque. Você solicita para a plataforma e ela não libera. O que vai acontecer em relação a Ethereum? As pessoas vão ficar super com medo da Ethereum e tendem também a aumentar a venda. Esse é um outro risco. Eu não acho que vai acontecer, mas é um risco que pode acontecer, como a matéria da Bloomberg explica. Como disse o analista, ninguém sabe que o banco está insolvente até que as pessoas comecem a sacar dinheiro. Novamente, estamos falando aqui sobre risco de custódia, né? Você pode ter um risco ao colocar o seu dinheiro num banco, como aconteceu nos Estados Unidos agora, e as pessoas estão desesperadas porque os bancos começaram a quebrar e elas não conseguem sacar o dinheiro direito. Mas você também tem esse risco dentro de plataformas no mercado cripto. Então, se você, ao invés de fazer um staking diretamente ou guardar suas próprias criptomoedas, você confia em terceiros, você depende desses terceiros estarem agindo corretamente, o que nem sempre acontece. E, na verdade, essa questão de custódia gera agora uma competição. Antes, somente bancos poderiam fazer custódia para você, tanto do seu dinheiro quanto de criptomoedas. Essa matéria aqui do portal do Bitcoin fala, por exemplo, que nos últimos anos, grandes bancos, incluindo o JP Morgan, demonstraram cada vez mais interesse na custódia de criptomoedas. Eles acharam que continuariam sendo os reis da custódia. Só que agora a custódia vai ficar mais competitiva. Afinal, de repente, qualquer pessoa pode custodiar Ethereum como um banco. Você vai lá e trava a Ethereum na rede e com isso consegue um retorno, como eu falei, de 9% ao ano, por exemplo. Isso é ótimo para o preço da Ethereum no longo prazo. Afinal, a Ethereum ganha mais uma utilidade. Ela agora é uma competidora dos bancos. Então notem que, apesar disso ser
perigoso no curto prazo. A gente não sabe se todo mundo vai conseguir resgatar o que deixou nas plataformas de terceiros ou se vai ter alguma venda massiva de algum desses participantes. No longo prazo, isso é positivo para o preço da Ethereum, tá? Então, são coisas diferentes. A Ethereum não deixou de ser importante no cenário cripto ou de não ter valorização num prazo maior. Mas no curto prazo eu enxergo um risco maior da gente ver algum problema aqui que abale o preço da Ethereum. No longo prazo, ela se torna agora até uma competidora dos bancos que fariam custódia das criptomoedas. Mas vamos voltar aqui para a parte mais perigosa, que são as exchanges, os pools de Ethereum que podem ter que se desfazer dessas Ethereums devido à regulamentação, a SEC, como eu falei, né? Do nada, a gente pode ter uma grande quantia de Ethereum sendo jogados no mercado. De quanto que a gente está falando? Bom, como vocês podem ver aqui, temos 28% das Ethereums em staking dentro de exchange e 40% em pools. Então, vocês estão vendo o gráfico aqui, 28% aqui em vermelho é o que tem em exchange e esse 40% em azul aqui é o que está dentro de pools. Então, o principal perigo aqui está nessa parte em vermelho, 28% de tudo que está em staking. E por que é arriscado? Bom, a Glassnode, né, uma casa de análises, espera que uma grande quantia de Ether seja sacada da exchange de criptomoedas Kraken depois que a legalidade de seu serviço de staking foi contestada pela CVM dos Estados Unidos, pela SEC. A Glassnode também antecipou que a plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius pode sacar uma grande quantia de Ether para vendê-las em resposta ao seu processo de falência. A empresa faliu, precisa pagar agora, né, as dívidas que tem e pode se desfazer dos Ethereums que estão travados atualmente lá na rede da Ethereum. Então, olha a quantidade de Ethereums para serem vendidas aí nas próximas semanas. No entanto, é improvável que a Kraken e a Celsius façam essas retiradas assim que a atualização for ativada. Ou seja, não deve acontecer hoje, como a gente falou, né? Deve levar algumas semanas. Mas olha a pressão vendedora, pessoal. É muita coisa sendo vendida. Aproximadamente 11,2% do Ether bloqueado é operado pelo serviço de staking da Kraken. Somente a Kraken, só a Kraken tem mais de 11% de todo o staking e pode ser colocado à venda devido ao risco lá da SEC processar a Kraken, multar a Kraken. Então vamos chegar no finalmente, né? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Como eu falei, eu tenho a carteira HODL lá que você vai estar automatizado, não precisa nem saber de gráfico, de nada, vai acontecer exatamente o que aconteceu na minha carteira, o link está na descrição. Mas se você quiser ver o gráfico, né, do que eu estou vendo de movimentação para Ethereum, é o seguinte, pessoal, esse é o gráfico Ethereum dólar diário, tá? Gráfico de um dia no Ethereum dólar. E vocês vão notar que nesse momento a Ethereum está aqui em cima, ó, em 1.908 dólares, né? Está aqui, né, um movimento lateralizando por enquanto. Estamos nos aproximando do momento, né, de 7,5, por enquanto nada demais. E o que eu vou fazer? Eu não vou me desfazer nesse momento, porque não dá para saber o que vai acontecer. O mercado é imprevisível. Eu acho que a tendência maior é de queda, mas pode subir. Então o que eu vou fazer? Ao invés de vender a parte de Ethereum que eu tenho na minha carteira, e você que está na carteira HODL sabe quanto é, o que eu vou fazer é botar um stop posicionado na região, tá? Quem está na HODL é um pouco diferente ali, né? Você sabe, mas aqui graficamente, na região aqui dos 1.800 dólares, 1.790 dólares, como vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque é uma região interessante, estão vendo aqui que ela foi uma resistência aqui atrás, né? Há algumas semanas atrás. Então o preço poderia voltar para esse ponto e utilizar ele como suporte agora. Vocês vão ver que é um ponto, olha só, onde teve uma queda violenta em junho de 2022, tá? Foi a partir desse ponto que a gente viu essa queda violenta acontecer na Ethereum, tá? E essa linha branca também serviu como resistência em vários momentos. Ó, julho de 22, depois em setembro de 22 e mais para frente, como falei para vocês aqui. Então, é um ponto interessante para a gente ficar aqui como stop. Se o preço cair abaixo dos 1.790 graficamente, eu entendo que a tendência é recuar para essas médias que a gente tem aqui. Estão vendo uma linha vermelha, verde e amarela? Essas são as médias de 50, 100 e 200 dias. E se a gente voltar para outros momentos da história onde a Ethereum rompeu para cima das três linhas, das três médias mais relevantes, né? E voltou e teve uma queda, olha só o que aconteceu, tá? Foi lá em 2020. Vou mostrar aqui um momento muito parecido, ó. A gente estava em fundo do poço aqui em 2020, né? Lá na pandemia. Nesse momento aqui,
o que acontece com a Ethereum? Ela começa a valorizar, rompe acima das 3 médias, como vocês estão vendo aqui, mas em determinado momento a gente vê uma queda, uma correção na Ethereum e ela afunda até onde? Até encostar na média de 200, que é a linha amarela. Tá? Então ela volta na média de 200 para voltar a subir. E eu acho que isso pode também acontecer dessa vez. Tá? Se a gente tiver realmente um rompimento desse suporte dos 1.790, eu não duvido que a Ethereum faça esse movimento que vocês viram aqui. Ó. Tá vendo esse movimento aqui? De voltar para a linha amarela, para a média de 200. Então poderia acontecer em caso de rompimento aqui. A média de 200 agora está em 1.480, 1.500 dólares, tá? 1.460, né? Ou 1.480? 1.460, isso, 1.460 dólares. Então, ao redor de 1.500 dólares. Então, poderíamos ter uma queda mais profunda caso rompa esse suporte dos 1.790 dólares. Por enquanto, não estou fazendo nada, mas estou aguardando o movimento do Ethereum para sair lá com retorno alto, né? Eu ganhei muito na minha carteira com a Ethereum, eu não quero devolver isso para o mercado, por isso que eu vou colocar meu stop posicionado mais próximo nesse momento. Já trazendo para o gráfico Ethereum BTC, vocês vão ver o seguinte aqui. Vocês percebem que tem um caixote amarelo em cima, que é a resistência. A Ethereum não consegue romper essa resistência aqui entre 0.076 BTC e 0.085 BTC. Tá? Sempre que ela atinge esse patamar e não consegue romper, para onde ela vai? Para esse suporte aqui embaixo, esse outro caixote amarelo, tá vendo? Encostou aqui, não rompeu, caiu de volta para cá. Esse caixote de baixo, que é o suporte, ele vai ali de 0.057 até 0.05 BTC, tá? Então a Ethereum, ela quando não consegue romper essa resistência aqui contra o Bitcoin, ou seja, se valorizar acima do Bitcoin, ela tende a cair até essa região do 0.05 BTC. Depois, a mesma coisa, bateu aqui, não conseguiu, quase voltou para essa região, tá vendo? Veio aqui, ó, subiu, não conseguiu romper, caiu, voltou para essa região de novo, ó, voltou para esse suporte aqui que vocês estão vendo. E agora a mesma coisa, bateu aqui em cima, não conseguiu romper, está voltando para onde, pessoal? Para onde que está voltando esse gráfico? Para esse suporte aqui embaixo, ou seja, a Ethereum perder valor contra o Bitcoin. E mais do que isso, olha só nesse gráfico como a Ethereum contra o Bitcoin respeitava essa linha branca, ou seja, a média de 100 semanas. Esse gráfico é semanal, tá? Então, a média de 100 semanas desse gráfico contra o Bitcoin. Encontrava essa linha branca como suporte e voltava a subir. Encontrava essa linha branca como suporte e voltava a subir. E olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Rompeu a linha branca para baixo. Nada positivo, né? Rompeu tanto a vermelha, que é a de 50, quanto a branca, que é a de 100 semanas. Então, agora uma tendência, na minha visão, dela buscar esse caixote aqui embaixo, ou seja, continuar perdendo valor contra o Bitcoin no curto a médio prazo. Portanto, a tendência seria as pessoas tirarem o staking da Ethereum e migrarem para Bitcoin ou para o USDT, para Tether, né? E fazendo com que o preço do Ethereum afunde ainda mais. Na minha visão, é o que faz mais sentido nesse momento e é por isso que eu estou me protegendo com um stop mais próximo. E eu espero que isso ajude vocês aí de verdade, né? Então notem que tudo leva a crer que nesse momento não faz muito sentido a gente estar extremamente exposto a Ethereum. Inclusive, é um risco de curto prazo, a médio prazo, como eu falei para vocês, e vale a pena colocar o seu stop o mais próximo possível ali para evitar um risco de você devolver o que ganhou com Ethereum nos últimos meses.